da morte religiosa à vida em Cristo. No último vídeo falei-vos de um acontecimento extraordinário. Falei-vos da visão do profeta Ezequiel, o vale cheio de ossos secos, sequíssimos. Mas o Senhor ordenou-lhe: profetiza a esses ossos para que vivam. E então ele profetizou. E os ossos se juntaram, ganharam nervos, tendões, pele, e depois, por último, foi-lhes colocado o espírito de vida, e eles reviveram e tornaram-se um exército enorme. Pois hoje eu prometi falar-vos acerca disto mesmo, do novo nascimento, que é o que acontece com aquele que vem a Cristo pela fé. Da morte passou à vida. Quantos corações estão a passar pelo vale da sombra da morte e precisam ser reavivados, renascidos das cinzas. Precisam voltar à vida. E a Bíblia chama a isso nascer de novo. Vamos entender o que é que isso significa? Então, vamos pegar na nossa Bíblia, a nossa palavra de sabedoria, e vamos ler os primeiros 8 versículos do capítulo 3 do Evangelho de João. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com ele de noite, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Outra tradução diz: aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Voltemos atrás à última frase que eu li. Na verdade te digo, disse Jesus a Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja aqui a sentença: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Certamente vocês já me ouviram falar disto noutros vídeos e por isso vão entender aquilo que eu vou dizer. Esta expressão, o que é nascido da carne é carne, equivale a dizer o que é nascido de Adão trouxe consigo a velha natureza, ou traz consigo a velha natureza, a natureza de Adão, a natureza adâmica, uma natureza que é caída, pecadora. É o homem natural. E, portanto, tem apenas vida física, mas está morto espiritualmente. Por isso é preciso nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Lembram-se que eu já vos falei acerca de Jesus Cristo, que é o último Adão? Enquanto que Adão, o primeiro Adão, era natural e produziu homens naturais, o último Adão, que é espírito vivificante, esse é que dá vida ao nosso espírito e nos pode vivificar. Então não te maravilhas, disse Jesus a Nicodemos, de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Pois o vento sopra ou assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A história depois continua, e tu podes ler lá em casa, no Evangelho de João, capítulo 3. Lê o capítulo inteiro porque vai ser enriquecedor para a tua vida. Repara, é Jesus quem fala. O Verbo de Deus é encarnado.
E fala a quem? A Nicodemos, um líder religioso, um fariseu, que era mestre de Israel, ou em Israel. E o que é que ele afirma? Que o homem, Jesus afirma a Nicodemos, que o homem não entra no reino por uma herança religiosa, por pertencer a esta ou àquela religião. Nem tampouco entra no reino por mérito pessoal, nem por conhecimento teológico, mas apenas há só um caminho por nascimento. Por nascimento. Eu ia acrescentar nascimento espiritual. E é disso que nós estamos a falar. Pois eu quero trazer-vos assuntos espirituais que são alimento para o vosso espírito. E é com o vosso espírito que eu estou preocupado. Não só com o vosso espírito, mas também com a vossa alma e com o vosso corpo. Porque o Senhor preocupa-se com o homem completo, o homem inteiro, corpo, alma e espírito. O Senhor não despreza o nosso corpo. Aliás, pelo contrário, através da santificação, nós cuidamos do nosso corpo. E, finalmente, através da ressurreição e da transformação que Deus vai operar no nosso corpo, transformando-o em corpo glorioso, então aí nós vemos que Deus cuida do nosso corpo, preocupa-se com o nosso corpo e tem propósitos excelentes para o nosso corpo. Por isso não devemos maltratar o nosso corpo. Percebe? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como vamos ver já de seguida. É coisa séria. Às vezes pensamos, o corpo é meu, posso fazer dele o que quiser. Não, o corpo pertence ao Senhor. Se é que queres dar-lhe a tua vida ao Senhor. Se é que queres viver na dependência do Senhor. Agora, se queres viver à parte de Deus, tudo bem, isso é contigo. Faz do teu corpo e da tua vida o que tu quiseres, pois Deus não obriga nada a ninguém. Ele quer que venhas a Ele, se vieres, de forma voluntária, movido pelo Espírito Santo de Deus. Tão somente isso. Mas voltemos à história. Nicodemos não era ateu, não era um pagão, não era um homem, penso que não, que vivesse no pecado, na idolatria, na prostituição. Não, até porque era um homem conhecido, principal dos sacerdotes. Então ele não era ignorante acerca das Escrituras. E veja o que Jesus lhe diz: precisas nascer de novo. Se um homem assim, com estas qualificações todas, precisa nascer de novo, imagina outro que não tem estas qualificações. Aliás, quero-te dizer que diante de Deus, enquanto estivermos sem Cristo, todos somos pecadores. Não importa o grau académico que tenhamos. Este homem, Nicodemos, era religioso e era respeitado, certamente, por aqueles que o rodeavam. Mas Jesus diz-lhe algo perturbador. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O problema não era a falta de religião, não era a falta de conhecimento. O problema era a falta de vida. E é disto que trata o novo nascimento. Novo nascimento ou regeneração, como também já falei noutros vídeos, é um ato soberano de Deus, pelo qual o Espírito Santo concede vida espiritual a quem estava morto em seus delitos e pecados. Então, nascer de novo significa nascer do alto, nascer de Deus, nascer por intervenção divina. Não se trata de reformular o nosso comportamento. Não se trata de aderir a esta ou àquela religião. Não se trata de uma experiência emocional de momento, que é passageira. Mas trata-se de uma nova criação, de ser uma nova criatura. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diz-lhes também que agora somos uma criação nova. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Então, para resumir, o novo nascimento é uma obra que nasce de Deus, de cima para baixo. Não está ao nosso alcance. É Deus que soberanamente vem ao nosso encontro. O homem apenas recebe pela fé. É o presente, é uma dádiva divina. A vida espiritual não se recebe dos nossos pais, não se herda dos nossos pais, mas apenas de Deus. Apenas do Senhor Jesus. Por isso é que nós precisamos nascer agora em Cristo, porque o nascimento em Adão trouxe como consequência pecado, morte e miséria. Precisamos agora de nascer de Jesus Cristo. Como? Pela fé. Já não se trata de um nascimento carnal, por vontade da carne, entre homem e mulher, mas é pela fé. Crendo no Evangelho, diz que que a fé tem o poder para salvar todo aquele que crê. Então, duas verdades práticas que podemos aprender, que eu posso frequentar uma igreja e nunca ter nascido de novo, se vou lá apenas para cumprir um ritual, e quantos vão à missa e já sabem as rezas de cor, portanto, nem sequer precisam de estar concentrados ou a pensar naquilo que estão a dizer, porque o fazem mecanicamente. E eu sei como é que isso é, porque eu venho de lá. Já tive essa experiência. Então, até podes conhecer doutrina, mas continuar espiritualmente morto, porque trata-se de um relacionamento com Deus. É disso que se trata. Agora eu queria ler-vos o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, e vamos ler os primeiros 5 versículos. No capítulo 2, e diz que Jesus Cristo vos vivificou, ou melhor, Deus em Jesus Cristo vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aquele que anda à parte de Cristo, à parte desta palavra, a Bíblia chama o filho da desobediência. Quando vimos a Cristo, somos chamados filhos da obediência. Porquê? Porque passamos a obedecer a esta palavra. Muito bem. Entre os quais todos nós também outrora, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ou seja, aqueles que andam à parte da Escritura são chamados pela Bíblia filhos da desobediência, por causa dos seus pecados e delitos, e estão destinados a uma ira futura, que é a condenação, a ira de Deus que os condenará por sua própria escolha. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Deus veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo e nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Havia uma condição. Antes de vir a Cristo, estávamos mortos, assim como naquele vale, o vale estava cheio de ossos secos, onde havia apenas morte e mais nada. Se nós também antes de vir a Cristo estávamos mortos. Mas, assim que vimos a fé do Evangelho, a fé de Cristo, passamos a receber a vida do Espírito em nós. E repare que a Bíblia não é direta, chama as coisas pelo nome, diz: vocês antes erais pecadores, filhos da desobediência, estáveis mortos e destinados à ira de Deus, à condenação eterna. A Bíblia não diz: vocês estavam apenas doentes, estavam debilitados, fracos, com uma medicação assim ligeira, a coisa vai lá. Não, ele diz: estáveis mortos. Mas também diz como podemos alcançar a vida. E o novo nascimento fala disso mesmo,
dessa ressurreição espiritual, que é da passagem da morte para a vida. Ou seja, aquela comunhão, aquele relacionamento com Deus que antes estava cortado, agora é arreatado, recebe vida. Agora é recebido na família de Deus, e o Deus que era desconhecido, impessoal, agora passa a ser Pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que agora somos filhos de Deus, e por isso ele clama Abba, Pai. Então, o novo nascimento vem a operar em nós essa transformação. Há como que uma mudança de identidade. Agora temos uma nova cidadania. Agora temos dupla cidadania. Uma cidadania terrena, adquirida em Adão, mas que essa terminará um dia. E temos outra cidadania que é eterna, que foi ganha em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E agora somos habitantes, por isso ele diz aqui a palavra de Deus, que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já estão lá os nossos lugares reservados para nós. Agora pertencemos à pátria de cima e não à pátria de baixo. Pertencemos à pátria celeste. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, agora fomos justificados com Deus, temos paz com Deus, temos a alegria de Deus em nós, estamos em comunhão com Deus, e isto tudo pela graça, mediante a fé. Mas Deus, como nós lemos, nos vivificou juntamente com Cristo, porque Cristo é que é o cerne da questão. Cristo e a sua obra na cruz é que é o cerne da questão. Sem Cristo ter ido à cruz, pagar o preço do nosso pecado, nós não poderíamos ter agora a vida dele em nós. Porque Jesus foi à cruz, oferecendo-se em sacrifício, pagando o salário do pecado, que é a morte, diz a Bíblia, mas ressuscitou. E ele traz consigo a vida e a vitória e a justiça. E agora quer dá-la a nós, àqueles que cremos nele, que aceitamos a sua palavra como verdadeira, como fiel. E isto ao alcance de todos, está ao alcance do rico, do pobre, daquele que tem canudo e do que não tem canudo. Independente, e até independentemente da cor da pele. Por isso, o meu encorajamento é que venhas à fé em Cristo, à fé no Evangelho, e que adotes esta palavra como a tua constituição da nova pátria. É verdade, esta é a constituição da nova pátria. E se vais para lá, que bom é que a gente conheça já aqui e agora as leis que nos regem. Resumindo, a morte espiritual afeta a mente, porque a pessoa fica como que cega para as coisas de Deus. E é preciso que a gente sopre o Espírito para que sejam avivados, sejam despertados. Talvez o Senhor, não é talvez, eu tenho a certeza, que Deus me esteja a usar a mim como um instrumento apenas. Eu sou apenas um instrumento nas suas mãos, e Ele esteja a usar-me a mim para te trazer esse sopro de luz e de vida, para que esse véu de cegueira caia por terra, em nome do Senhor Jesus, e para que essa vontade escravizada no pecado seja liberta agora, em nome de Jesus, e venhas a crer neste Evangelho que salva, que cura e que liberta. E talvez essas emoções desordenadas, amarradas pelo vício, fiques agora também liberto para aceitar esta palavra, porque o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ele também diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta-vos do erro, da mentira, da tradição vã, da religiosidade, da idolatria, de tudo isso que corrompe a nossa vida e que nos mata. Precisas estar consciente desta realidade para que não sejas apanhado desprevenido. Mas eu quero te dizer que a vida em Cristo é uma vida restaurada. Em primeiro lugar, o relacionamento com Deus é restaurado. E se tu estás de bem com Deus, isso vai se refletir depois no relacionamento com os outros.
Adquiriste uma nova identidade em Cristo Jesus. Agora és cidadão dos céus. Agora tens uma nova natureza, a natureza espiritual que está viva e que compreende agora as coisas do Espírito, porque o Espírito compreende todas as coisas. O homem natural, nascido de Adão, lembram-se que eu já vos falei sobre isto, não compreende as coisas do Espírito. Porquê? Porque elas se discernem espiritualmente. Ora, se eu não tenho o Espírito de Cristo, como é que eu posso entender esta palavra? São apenas letra. Somente pelo Espírito ele é capaz de transformar a letra em Espírito que dá vida. E repara, agora, em Cristo Jesus, há também um novo propósito de vida. Vejam, aqueles ossos secos representavam a Israel, escravizados, desanimados, destruídos, sem esperança no futuro, e foram vivificados. O Senhor restaurou-lhes a esperança e as promessas, e Ele quer fazer isso contigo também. E lembra-te, está ao alcance de todos, do rico e do pobre, porque a salvação é pela graça, não é por obras, não se paga, nem é por suborno. Eu peço a este e àquele, depois vão pedir a Deus ou pedir a Jesus, e vão lá meter uma cunha, vão lá talvez influenciá-lo. Depois usam aquela passagem em que nas bodas de Canaã faltou o vinho e foram ter com a mãe de Jesus, com Maria. Diz, olha, não têm vinho. E ela voltou-se para Jesus e disse, que tenho eu a ver contigo, mulher? Então ela disse aos criados, fazei tudo o que ele vos disser. Mas Maria lá podia intervir porque estava presente, mas ela agora está nos céus e está na glória com os santos também. Graças a Deus por isso, eu creio nisso. Mas ela, como todos os santos, vivem nos céus, vivem noutra realidade, e se nos vissem a nós, certamente a sua alegria desapareceria ao ver tanta miséria e ao ver tantos filhos e irmãos a sofrer. Mas também, por outro lado, eles não são deuses para que possam estar em todo lado ao mesmo tempo. Somente Deus tem essa faculdade da omnipresença e omnipotência. Por isso é somente a Deus que nós devemos recorrer em nome do Senhor Jesus. É hoje que eu preciso dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Por isso a pergunta é, já nascer realmente do alto? Ou apenas aderi a uma religião? Existe evidência de vida espiritual em mim? Ou eu continuo a viver de qualquer maneira? Estou vivo em Cristo ou apenas funcional na igreja? Executo tarefas? O Espírito Santo governa a minha vida? Se hoje morresse, teria a certeza da vida eterna em Cristo? Mas finalmente a pergunta é, estou disposto a arrepender-me e a entregar-me totalmente a Jesus? Por isso, eu te convido a uma oração, te vou ajudar a fazer uma oração de entrega ao Senhor, para que Ele restaure a tua vida e sopre o seu Espírito sobre a tua vida. Vamos então orar. Senhor Deus, reconheço que sem Cristo estou espiritualmente morto. Reconheço os meus pecados e por isso me arrependo e confesso os meus pecados e a minha incapacidade de me salvar por mim mesmo. E por isso eu recebo pela fé a vida nova que Jesus conquistou na cruz. Faz-me nascer do alto, Senhor. Vivifica-me pelo Teu Espírito
e aceita-me como um filho teu. Aceita-me como pertença ao teu povo. Faz de mim um membro desse corpo que é a Igreja, o corpo de Cristo, cujo cabeça és tu. E eu me rendo aos teus pés e te aceito como Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E assim, se fizeste esta oração com fé, sabe que Deus ouviu e que Deus respondeu. Agora Ele te recebe como filho. Agora pertences-lhe. Agora és membro da Igreja Corpo de Cristo. E agora, se ainda não te reúnes em nenhuma igreja local, é preciso que o faças. Que procures uma igreja bíblica. Uma igreja que coloca a palavra em primeiro lugar. Acima das tradições, acima dos costumes pagãos, que ponha a Bíblia em primeiro lugar e a pessoa do Senhor Jesus Cristo também. Porque nós seguimos uma pessoa, não uma religião. Seguimos uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe e que possas ser feliz na nova vida em Cristo Jesus. Amém.